Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a esse domingo. Hoje o tempo aqui tá mais bonito, mais ensolarado. Pude vir aqui pra fora de novo, acho até melhor porque é mais fresquinho. E não é porque é domingo que a gente não vai ter a nossa live matinal do nosso Desafio Empodere-se, né? Vamos ter sim aquela live que vai trazer a mensagem para você descobrir aquela sua própria força interior, se conectar e viver melhor, né? Para os que estão me perguntando, o livro que eu estou usando é esse, ó. É da Mainara Fanucci, é o Empodere-se. Esse livro eu já tinha lido ele em 2018 e agora eu resolvi ler novamente e compartilhar com vocês. E bem-vindos aqui no canal comigo, né? E hoje nós vamos para o nosso 11º dia. Se você está chegando aqui agora, não está sabendo o que está acontecendo, os outros vídeos estão lá no IGTV, você pode voltar lá e acompanhar. E todos os dias pela manhã a gente está aqui às 8h30 para trazer a mensagem do dia, já acompanhando esse desafio de 100 dias, certo? E vamos lá. A mensagem de hoje é: não ignore seus sentimentos, procure entendê-los porque eles importam muito. Às vezes a gente se preocupa, muitos de nós temos esse costume de nos preocupar com o sentimento dos outros. Não vou ferir os sentimentos dos outros. O que será que ele está sentindo? Hoje em dia se fala muito em empatia com as pessoas, né? Que você tem que ser empático. Então, por que não ser empático com você mesmo? Você também é uma pessoa, um ser humano que precisa de empatia. E a maioria das vezes é muito difícil você ser empático com você mesmo. Você consegue ser empático com as outras pessoas, mas com você mesmo não. E nós, enquanto seres humanos dinâmicos que somos, estamos o tempo todo reacionando às situações que nos ocorrem no nosso entorno. Estamos reacionando aos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, com o chefe, com a família, com o vizinho, com o amigo, com os filhos. Você está sempre ali reacionando de alguma maneira nesses relacionamentos. E você está tanto gerando sentimentos, quanto você está recebendo sentimentos e está decodificando eles de acordo com as experiências que você já tem, você está criando sensações a partir do que acontece, muitas vezes de acordo com a sua expectativa, muitas vezes de acordo com uma perspectiva que você tem sobre o assunto, de acordo com uma experiência anterior que já aconteceu. Então, a gente sente o mundo a todo instante está gerando algum sentimento na gente, o que acontece ao nosso redor. E, por outro lado, a gente também devolve sentimentos. No momento que você recebe, você automaticamente devolve algum tipo de sentimento. E assim como nós somos afetadas, afetamos de alguma maneira a quem está ao nosso redor. E é importante lembrar, ter em conta, que toda manifestação interior que você tem, ela é válida, seja ela boa ou ruim. É interessante que você não ignore essa manifestação, não ignore esse sentimento. Você pare, olhe para ele e procure entender o porquê ele aconteceu, o porquê ele aconteceu daquela maneira, o que te fez reagir, o que te fez sentir aquilo. Não simplesmente pegar e guardar ali numa gaveta ou guardar ali debaixo do tapete e deixar lá. Não ignora não. Procure entender. Quanto mais você tiver a habilidade de entender o porquê desses sentimentos, mais fácil vai ser para você passar por eles. Então, administrar a situação no caso das situações ruins que acontecem com você. Aqui, ó, vou trazer para vocês o que diz a autora pra gente. Eu cresci ignorando tudo que estava dentro de mim, como se não devesse dar ouvidos àquilo em que eu estava pensando ou que sentia. Vivia me diminuindo, não só fisicamente, mas também psicológica e emocionalmente, por pensar que eu era culpada por tudo o que tinha passado. Aprendi a lidar sozinha com o que eu estava sentindo e me obriguei incontáveis vezes a reprimir meus sentimentos. Quase todos nós, em algum momento, já passamos por isso. A gente fica reprimindo o que está sentindo, a gente procura não olhar e se sente assim como se fosse o centro da Terra, né? Tudo aconteceu por causa de mim. Não, porque se eu não tivesse feito dessa maneira.
Não, porque se eu tivesse agido de outro jeito. Não, porque isso aconteceu comigo porque eu não fiz, porque eu deixei de fazer, ou porque eu fiz, porque eu. Às vezes, nem sempre esse poder está na sua mão. As coisas iriam acontecer. Tem coisas que sim, a gente pode agir de uma maneira, dependendo de como você age, vai gerar um resultado diferente. Tem coisas que não. Coisas que estão fora do seu alcance de controlar o que vai acontecer ou não. E você ficar ali o tempo todo pensando que você é culpada, que a culpa foi sua, porque não sei o quê, porque ficar, como a gente diz, remoendo, isso não vai resolver. Ficar ali aquele sentimento ruim e você simplesmente ignorá-lo, não procurar entendê-lo, é assim como ficar tomando veneno a doses homeopáticas. Todo dia um pouquinho, até que quando você se dá conta, você já está intoxicado, né? E quem já passou por essa situação, assim, que vive se diminuindo fisicamente, psicologicamente, que vive achando que é culpada de tudo, que tudo acontece por sua conta, vai saber os sentimentos que ocorrem. Muitas vezes você pode ficar assim com as palavras aqui, sabe, engasgada na garganta, e pode se transformar até algo em pior que isso. Vários estudos já existem, inclusive cientificamente comprovado, que esses sentimentos reprimidos que você deixa aí simplesmente ali num cantinho e não olha para eles vão se tornar em doenças físicas mesmo, manifestações físicas sim, dores, traumas psicológicos que vão te trazer problemas, né? Que você vai ter disfunções, você vai ter manifestações no seu corpo mesmo, você vai ter diabetes, você vai ter dor articular, você vai ter dor de coluna, dor de cabeça, você vai ter várias manifestações físicas realmente, simplesmente por não observar esses sentimentos e procurar entendê-los e o que eles estão tentando lhe mostrar atrás dele. Se você fica engolindo, se você fica se calando por muito tempo, isso a longo prazo ele vai te trazer algum dano. E muitas vezes a gente nem sequer tenta procurar entender o que era aquela montanha de coisa que você está sentindo. Muitas vezes você diz assim, eu estou me sentindo assim, não sei. Tá? Aí chega alguém, como que você está se sentindo? Não sei, estou me sentindo assim. Quer dizer, você nem sabe dizer exatamente o que você está sentindo, porque você não parou para olhar o que é isso. De onde vem isso? O que isso está te fazendo sentir essa situação? E isso ocorre muitas vezes porque na sua cabeça você já acha que a culpa é sua, do que aconteceu. Então, para se livrar, vamos dizer assim, desse sentimento de culpa, para não sentir esse sentimento de culpa de alguma forma, você simplesmente não olha, prefere não olhar. Isso tudo, como eu disse, ele vai te fazendo mal ao longo dos anos, ele vai te trazendo danos e isso é errado, isso não é legal você ignorar e fazer pouco caso de si mesmo. O interessante é você sim olhar, dizer, não, eu estou sentindo isso. Por que eu estou sentindo isso? Então, eu estou sentindo isso porque aconteceu essa situação. Essa situação é algo que eu posso mudar? É algo que eu posso contornar para que daqui para frente evite que não ocorra mais? Tá, de que maneira eu posso fazer isso, entendeu? Fazer esses questionamentos. E você ignorar e fazer de conta que não está acontecendo nada, não vai fazer o sentimento diminuir. Tem pessoas que pensam assim, não, eu vou ignorar. Não, isso é só hoje, amanhã eu tô melhor. Não, se eu não der bola para isso, não vai embora, não vai expandir, né? Você foca e expande, tá bom, não vou focar nisso que não vai expandir, ok. Pode não expandir, mas ele continua lá. Então, você precisa resolver isso. Você precisa olhar, entender e daí seguir adiante. Tirar a lição que você precisa tirar da situação e seguir adiante. Principalmente essas questões emocionais, né? Como eu costumo dizer, uma das grandes causas da obesidade hoje em dia são as emoções não resolvidas. Porque toda emoção não resolvida, ela vira comida, não tem jeito. Você não resolve, em algum momento você vai compensar de alguma outra maneira.
E na maioria das vezes essa maneira é com uma alimentação inadequada e numa quantidade muito acima do que é necessário para você no seu dia a dia. E muitas pessoas elas demoram muito tempo para falar sobre isso, para falar sobre seus próprios problemas, para encarar essas situações, né? Elas acreditam que falar dos seus problemas é reclamar. Se você vai falar o que você está sentindo, expressar os seus sentimentos, olhar para aquilo, você vai estar reclamando, você vai ser a chata, você vai ser aquela aqui que está sempre questionando. E não é. Isso vai muito além de um simples desconforto, isso vai muito além de uma simples reclamação. Isso é algo que tem, assim, vem carregado de sentido e de um significado, né? Muitas pessoas deturpam isso, sobretudo no caso das mulheres, né? Porque nós mulheres somos educadas que a gente tem que lidar com os nossos problemas, que a gente tem que ajudar os outros a lidar com os problemas deles, que nós temos que cuidar de nós mesmas, que nós temos que cuidar do outro também, porque se você não cuidar do outro, você é egoísta. Então, nós temos assim um plus, um extra de cobrança que muitas vezes nós absorvemos isso daí como verdade. Não, eu não tenho tempo para olhar para mim, eu não vou olhar para mim, isso aqui que eu estou sentindo é frescura, eu tenho que olhar para o outro. E não é bem assim. Você deve sim olhar para si mesma, para as suas questões, porque no momento que você estiver bem, você vai poder ajudar os outros de uma maneira melhor. E você só vai dar para os outros o que você tem. Se você não tem paz, se você não tem serenidade, se você não está conseguindo gerir os seus sentimentos, como que você vai ajudar as outras pessoas a passar por esse processo e também se sentirem melhor consigo mesmos? Hoje em dia, né, como diz a autora, ela sabe que falar dos sentimentos, sejam eles bom ou ruim, não devem ser vistos com pesar ou culpa, mas sim como um ato de resistência psicológica. Numa sociedade em que as mulheres são ensinadas a se calar, expressar meus sentimentos, problemas e insegurança, torna-se uma batalha na qual eu luto por mim mesma. E falar sobre mim é como me defender, minha própria voz, e não mais me esconder ou me culpar. É gritar para o mundo que eu existo e que sou importante. E mais, é reforçar isso para mim mesma. Isso que ela traz pra gente é verdade. Muitas vezes nós somos ensinadas a se calar, né? Você vai falar alguma coisa, muitas vezes desde pequena, né? Fica calada, menina, não fala. Não fala isso não, porque senão vou achar que você é chata. Não fala isso não, porque isso não vem agora. Nós somos ensinados, sim, de uma maneira geral, a ficar calada, a ser a boazinha, tá sempre sorrindo para que as pessoas gostem da gente. E isso, ao longo dos anos, vai fazendo com que a gente se torne uma pessoa que se perde. A gente se perde de nós mesmas, a gente acaba não olhando para os nossos problemas, sempre colocando os dos outros na frente. E em algum lugar lá dentro a gente acaba se culpando por isso, por ter se abandonado. Então fica nessa luta interna. E é importante sim que você diga para o mundo, eu existo, eu estou aqui e os meus problemas sim importam, os meus sentimentos importam e tomar esse tempo para se entender. Não procurar somente entender os outros. Porque todos os sentimentos que a gente tem, que a gente carrega, que a gente acumula, eles são frutos do que nós vivemos no passado e do que estamos vivendo aqui no presente. Então, consequentemente, ele vai influenciar o nosso futuro, né? Porque o nosso futuro é somente um outro presente. Então, ele vai influenciar, sim. Você não deve, de maneira alguma, se diminuir ou se reprimir ou se calar do que você sente, principalmente se for uma situação que esteja trazendo algum tipo de desconforto para você, porque tudo ele tem um motivo para existir. Nada que vai te acontecer, seja bom ou seja ruim, ele é assim, aconteceu por acaso. Por acaso não, ele tem um motivo para existir. E muitas vezes a gente está gritando dentro de nós mesmos para que a gente se escute, e a gente não escuta, a gente se faz de surdo. É muito mais fácil a gente escutar a pessoa que está do lado, ela chega para contar alguma coisa, você muitas vezes para o que você está fazendo, fica ali escutando. Então, por que você não toma esse tempo para se escutar você mesmo?
para escutar aquela parte de você que está ali gritando, pedindo para ser ouvida, pedindo para ser entendida. E, como eu costumo dizer, os eventos, todo evento ele é nulo, ele não existe evento bom ou ruim. O que acontece é o significado que você dá para ele. Então, se você parar e olhar, tomar esse tempo para você, para ver os seus sentimentos, o que está acontecendo dentro de você e entender qual o significado disso realmente, muito além dessa... que às vezes acontece uma situação, você tem aquele impulso, aquela raiva, aquela coisa. Se você parar, respirar e olhar para ele assim, como ele é mesmo, na essência, você vai ver assim, qual é o motivo daquilo que está acontecendo na sua vida. Procure entender a raiz do seu sentimento para você poder ressignificá-lo. Ou trabalhar em cima dele para aceitá-lo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Você vai ficar o tempo todo numa luta muito desgastante. Você vai desgastar a sua energia e não vai conseguir atingir o seu objetivo. Por ser mulher, muitas vezes a gente vai ouvir sim, né? Ah, isso é frescura, já vê que essa frescura de novo? Ah, que chatice isso, caramba. Ou seja, você quer, quando você manifesta de alguma maneira esse sentimento que você coloca para fora a partir de uma ação externa que aconteceu, você vai ouvir isso sim, vai dizer, mas você é muito exigente, você nunca está satisfeito com nada. E isso principalmente quando você manifestar o seu desconforto, manifestar que você está sentindo um incômodo em relação a algo que aconteceu, uma situação que aconteceu que você não está de acordo, que não está te deixando à vontade. E isso está tudo bem, porque você é um ser humano, você tem direito a ter uma opinião diferente. Nós não temos assim a obrigação de estar todos com a mesma opinião sobre tudo. Então, não diminua o que você está sentindo, não comece a pensar, é verdade, eu sou muito chata, não. Então, da próxima vez é melhor eu nem falar nada, eu vou ficar calado aqui. Não, é verdade, eu não tinha nada que abrir a boca. Quantas vezes você já escutou alguém dizer isso? Não, eu não tinha nada que ter aberto a boca, eu tinha que ter ficado calada. Então, é importante sim que você não se diminua. Não diminua o que você está sentindo só porque as pessoas estão te julgando. Estão te chamando de exagerada, estão te chamando de chata, de exigente, estão dizendo que o que você sente é frescura. Não. Lute, é importante que você lute sim por essa pessoa que se manifesta em você e que você ouça o que ela tem para te dizer. Porque é muito fácil a gente ouvir os outros, mas a gente faz questão de ser surda para nós mesmos, muitas vezes, né? É mais cômodo nós não olharmos para dentro e não nos escutarmos o que a gente está gritando para nós mesmos. E beijo para Isabel, que está aqui comigo, com a Samantha. Caber num contexto. E essa era a mensagem de hoje para vocês. Estou muito grata, gratidão mesmo a todos que estiveram aqui comigo hoje. Gratidão aos que estão assistindo esse vídeo gravado no IGTV. Amanhã nós temos o nosso 12º dia, tá? Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo e fiquem com Deus e a gente se vê amanhã.